Welcome to the debate. Bem-vindos à nossa roda de discurso analítico e, neste exato minuto, há dezenas de criadores de conteúdo altamente capacitados gastando horas para, escrever comandos super engenhosos. Sim. O objetivo deles, forçar uma inteligência artificial que, lembrando, custou bilhões de dólares para ser treinada, a hesitar, a gaguejar, soltar um né no meio da frase. Nossa, exato. E tentar soar exatamente como um avô ranzinza e cansado. Pois é. Por que estamos fazendo isso? A nossa análise de hoje mergulha justamente nesse impacto massivo da adoção da IA no mercado de trabalho e na produção criativa. Por que ferramentas tão poderosas estão sendo usadas de uma forma tão peculiar? E qual é o efeito colateral disso na nossa capacidade de pensar? A ponto de partida fascinante, sabe? Porque escancara o absurdo do nosso momento atual. Nós estamos debruçados sobre materiais que documentam a adoção desenfreada, desde aquelas simulações de diálogos complexos até a reestruturação inteira de ecossistemas corporativos. E o que eu vejo analisando esses dados é um alerta vermelho estrutural, sabe? Eu fico muito preocupada. Acredito que o uso desmedido dessas IAs está criando uma dependência técnica perigosa. A fundação do nosso saber fazer está sendo silenciosamente substituída por um superficial saber pedir. E isso é muito mais frágil. Olha, eu leio esse mesmo cenário de uma forma diametralmente oposta. Para mim, a IA empodera o profissional. É simples assim. Ela está nos elevando de meros executores de tarefas chatas para um nível estratégico superior. Mas elevando como, exatamente? Nós estamos saindo da linha de montagem para nos tornar arquitetos do resultado final. A tecnologia não nos torna menos inteligente. Ela só eleva o nível do jogo. Certo, mas será que um arquiteto que não sabe assentar um tijolo consegue manter o prédio em pé quando a fundação treme? Esse é o meu ponto. Vamos desconstruir isso então. Se a gente olhar para a mecânica histórica da evolução do trabalho, a tecnologia nunca nos emburreceu de fato. Pensa na transição do ábaco ou do cálculo na ponta do lápis para as planilhas eletrônicas. O contador não ficou menos inteligente porque parou de fazer conta de cabeça, né? Ele apenas parou de gastar energia cognitiva com a fricção manual da contagem e passou a focar em modelagem financeira, em projeções macroeconômicas. Mas a planilha não inventa número sozinha. Calma. O material que temos em mãos traz um exemplo muito claro disso no design. Pensa naquele caso de um único profissional usando ferramentas de imagem, tipo o Midjourney. Ele entregou o branding completo de 3 marcas diferentes em poucos dias. Ah, sim, o caso do exército de um homem só. Exatamente. Até muito pouco tempo atrás, isso exigiria uma agência inteira. Um mês de rascunhos, revisões manuais, alinhamento de pixels infinitos, vetorização. Hoje, esse profissional deixou de ser um operário do software e virou um orquestrador de soluções. Certo. Ele não perdeu conhecimento, ele só terceirizou a fricção. O mercado corporativo não quer saber se você sofreu alinhando uma curva num software gráfico. Ele quer o resultado. Eu entendo perfeitamente o apelo dessa velocidade, de verdade. Mas a gente precisa olhar debaixo do capô. A eficiência do ponto de vista do cronograma mascara uma erosão brutal da qualidade técnica. Erosão? Como assim? Vamos sair do design e olhar para o exemplo de desenvolvimento de software que está lá no material. Hoje, temos levas e levas de desenvolvedores júniores se apoiando inteiramente em ferramentas como o Copilot. A máquina sugere um bloco inteiro de código e o júnior só aperta a tecla Tab para aceitar. E ganha 3 horas de trabalho. Qual é o problema prático nisso se o código roda no fim do dia? O problema é neurológico e estrutural. A IA não pensa.
Ela é um modelo estatístico probabilístico avançado. Ela simplesmente prevê a próxima palavra ou comando com base num volume colossal de dados. E por causa dessa natureza, o material aponta que essas IAs frequentemente alucinam APIs e inventam bibliotecas. Sim, mas falhas humanas? Elas criam funções matemáticas que sequer existem no mundo real. Tá, mas erros humanos também existem. Um programador júnior sem IA também faria código ruim. Sim, mas o erro humano constrói o profissional. A frustração de passar horas caçando um bug, de entender por que uma variável falhou, é exatamente o processo que força o cérebro a construir redes neurais. Entendi. É o atrito que consolida a lógica na cabeça do desenvolvedor. Se o júnior só dá tab, ele memoriza o destino, mas nunca mapeia o caminho. A consequência direta disso é o que o texto-fonte chama de uma inflação de especialistas de 3 semanas. Ah, os gurus de rede social. Exato! Gente que surge do nada no LinkedIn como especialista, porque sabe operar um prompt, mas que não tem a menor base empírica para auditar o que a máquina gerou. Deixa eu fazer uma pausa rápida aqui, porque acho que você tocou no nervo da questão. E eu vejo por que você acha isso. Mas me deixa te dar uma perspectiva diferente. Pode falar. Você está valorizando o processo de aprendizado isolado. Mas no ambiente corporativo, onde o valor econômico é de fato gerado, a métrica mudou. O cliente valoriza a pluralidade de iterações. Eles adoram ver opções rápidas. Exato. O texto mostra bem isso. Enquanto um desenvolvedor puramente técnico passa horas configurando o ambiente, resolvendo dependência de servidor, conflito de versão, que são coisas invisíveis, que não agregam um centavo de valor ao produto final, o estrategista com IA já iterou umas 10 ideias diferentes com o cliente. Ele já validou hipóteses visuais, testou jornadas de usuário. A inteligência humana se deslocou da configuração técnica para a ideação criativa. Sinto muito, mas eu não compro essa ideia. Deixa eu te dizer o porquê. Essa tal pluralidade de iterações, gerada sem compreensão da base estrutural, é de uma superficialidade assustadora. Mas entrega valor. Na superfície. Sim, você itera 10 ideias em 1 hora, mas o que acontece no momento de crise? O material é cirúrgico nisso se o código gerado entrar em um loop de alucinação e quebrar o sistema inteiro, a equipe fica inteiramente paralisada. Porque falta fundação. Exatamente. Ninguém sabe por onde começar, porque ninguém escreveu aquilo de verdade. A inteligência real não foi ampliada, ela foi terceirizada e abdicada. Se você constrói uma arquitetura sobre uma fundação que não sabe consertar com as próprias mãos, você não é o arquiteto, você é um refém da ferramenta. Nossa, eu discordo frontalmente dessa visão de que somos reféns. Eu vejo isso como uma expansão brutal das nossas capacidades criativas. E isso fica ainda mais evidente quando saímos do código puro e entramos na produção de narrativas. A parte do conteúdo. Isso, o material documenta ecossistemas inteiros de conteúdo. Canais complexos criados por uma única pessoa usando, sei lá, notebook LM para estruturar pesquisa, clonagem de voz da Eleven Labs, geradores de imagem. O nível de sofisticação hoje é incrível. Sofisticação técnica ou só simulação de sofisticação? Sofisticação curatorial e semântica, sabe? Um produtor hoje consegue estruturar um debate filosófico, cruzando referências obscuras, e colocar isso em uma narração com peso emocional, trilha sonora, efeitos. É o pacote completo. Coisas que antes exigiriam redatores, diretores de áudio, locutores de peso. A IA permite que a visão pura do criador ganhe vida sem as barreiras financeiras ou logísticas do passado. Ele expande a paleta de cores, entende? A autenticidade não se perde, ela apenas ganha novos veículos. Esse é um argumento até atraente. Mas você já parou para pensar na natureza dessa autenticidade? Porque aí é que está o grande paradoxo. Você mesmo começou o programa citando exatamente esse ponto. Do avô Ranzinza. Isso. Vamos analisar as instruções detalhadas no material para a criação do canal do Velho Sábio.
Para a ferramenta não soar como o que ela é, de fato, uma máquina genérica e excessivamente entusiasmada, o produtor precisa fazer uma engenharia reversa, bizarra, para emular falhas. Sim, claro, ele ajusta o tom, isso é normal. Mas ele não só ajusta o tom, ele gasta horas inserindo comandos absurdos para forçar o sistema a dizer, né, pois é, ele insere som de alguém mastigando ou o barulho de uma xícara de café batendo na mesa. Para dar imersão. Que ele pede para a IA simular a teimosia de um avô de 70 anos. Filosoficamente, eu acho isso perturbador. Se a gente precisa gastar um esforço imenso para forçar a máquina mais potente já criada a imitar a nossa exaustão, as nossas muletas verbais, apenas para torná-la tolerável aos nossos ouvidos, Você acha que isso prova o quê? prova que não estamos elevando nada. Estamos criando um teatro de fantoches vazio. É só uma imitação vazia da nossa própria vivência orgânica. Mas por que você chama isso de teatro vazio e não de direção de arte? O que você descreveu como um esforço imenso para emular falhas é exatamente o que um cineasta de alto nível faz num set de filmagem. Como assim? É completamente diferente. Não é? Pensa bem. Quando um diretor vira pro ator e diz, olha, nesta cena, não chore de forma perfeitinha. Eu quero que você hesite, que a sua voz fale no meio da palavra, porque é assim que o luto soa de verdade. Ele não tá sem o falso. Ele está orquestrando a ressonância emocional, e essa é a nova habilidade. O criador hoje não é mais o ator no palco. Ele é o diretor de cinema. E essas diretrizes de personalidade nos permitem explorar tensões humanas de forma muito mais ampla. Mas o ator de cinema tem um repertório de luto real na vida dele. A máquina tem o quê? Pesos estatísticos que prevêem que a palavra tristeza geralmente vem acompanhada de pausas em roteiros. É uma natureza muito diferente. A execução mecânica é diferente, com certeza. Mas o impacto no ouvinte pode ser o mesmo, desde que a curadoria humana por trás do roteiro tenha profundidade real. Certo. E, aliás, o material nos dá um exemplo perfeito dessa exploração de profundidade com aquele lance do conflito geracional. O roteiro detalha a vida do avô de 75 anos, que construiu a vida com o esforço braçal da enxada, casou aos 19... Sim, a parte do terreno e tudo mais. E aí contrasta isso com a realidade do neto de 32 anos. O neto trabalha no meio digital, tem uma produtividade mental hiperotimizada por ferramentas de IA, processa milhares de dados, mas vive com burnout. Ele luta para conseguir financiar um apartamento de 40 metros quadrados. A tecnologia está sendo usada aí como ferramenta sociológica para dissecar esse momento. E essa dissecação sociológica joga a luz na falácia dessa suposta produtividade. Esse contraste entre o avô e o neto é a metáfora perfeita para o que estamos debatendo aqui hoje. Como você interpreta isso, então? Olha, o avô resolveu o peso prático da responsabilidade através da tangibilidade. Ele pegava a enxada, o esforço físico gerava o terreno, e a casa era erguida com paciência estruturada. Havia uma relação material entre esforço e conquista. E hoje não há. Hoje, o neto digital vive imerso em ferramentas rápidas, gerando montanhas de dados do quarto dele. Mas qual é o resultado prático disso? Paralisia informacional. Uma inflação de valor gigantesca. Tá, mas o que você quer dizer com inflação de valor? Pensa na mecânica econômica. Quando a IA permite que qualquer pessoa gere 10 iterações de um branding ou 1000 linhas de código num piscar de olhos, sem compreender os princípios fundamentais, o valor intrínseco de cada iteração despenca para quase zero. Oferta e demanda. Sim, a tecnologia criou uma inflação sistêmica na criatividade. O neto tem a suposta inteligência de toda a humanidade a um prompt de distância, mas o aluguel ainda consome metade do salário dele. A ferramenta mascarou a perda da estabilidade real. Mas A IA entrega a superfície brilhante do resultado, mas roubou a sabedoria acumulada no processo de tentativa e erro. O material até mostra o neto lidando com sobrecarga de informações sobre como ser o pai perfeito, enquanto o avô lidava com as coisas com mais intuição prática. eu sinceramente não estou convencido por essa linha de raciocínio. Culpar a ferramenta por esse esgotamento todo me parece um erro de alvo tremendo. Você citou a enxada do avô. Sim,
Você enxerga a adoção da IA como um atalho para preguiça ou para superficialidade, quando, na verdade, a inteligência artificial é a exata enxada moderna do neto. O trabalho pesado não desapareceu, sabe? Ele simplesmente migrou do físico para uma pressão informacional constante, Pressão constante que a IA deveria resolver, não? exigindo novas ferramentas de sobrevivência. Você acha que o Neta processa 1000 dados por minuto porque ele quer brincar? Não. O mundo corporativo exige que ele tome em uma única tarde mais decisão do que o avô tomava em um semestre inteiro. Mas a enxada construía músculos e deixava um terreno real, um legado tangível para trás. A IA constrói a escala. A adoção massiva dessas ferramentas não é um capricho de uma geração que quer terceirizar o intelecto. É pura estratégia de sobrevivência frente à complexidade de hoje. Sobrevivência. Se o Neto tentasse operar o mercado de hoje com aquele ritmo manual e artesanal de 20 anos atrás, ele seria engolido vivo pela concorrência. Ele não perdeu os fundamentos é que mudaram. A curadoria e a gestão em escala são as novas fundações. A IA está dando pernas mecânicas para ele conseguir correr. Pernas mecânicas podem alucinar e deixá-lo no chão sem saber andar. É um risco, mas eu entendo o seu argumento da sobrevivência, eu juro que entendo. Mas a gente precisa encarar o que acontece com uma sociedade quando nós delegamos o nosso raciocínio lógico para corporações donas desses modelos. Quando você troca o saber como se faz pelo saber pedir, o seu valor de mercado fica atrelado só à sua capacidade de formular o pedido. Mas isso já é muito valor. Mas e quando a IA se tornar autônoma o suficiente para otimizar os próprios pedidos? O que sobra para o seu arquiteto de soluções? Sobra um vazio. O avô acumulou sabedoria. O neto está só acumulando respostas instantâneas não verificadas. Olha, o meu ponto central é que a gente não precisa decorar o funcionamento das válvulas do motor de combustão interna para sermos excelentes motoristas e chegarmos mais rápido ao destino. Me parece claro, a partir dos documentos analisados, que a gente está no meio de uma transformação inegável. De um lado, como eu venho defendendo aqui, essa adoção em massa ocorre porque a IA está sendo usada para libertar o ser humano das amarras operacionais. Nós estamos pavimentando o caminho para um mercado focado inteiramente na concepção criativa profunda e na estratégia. Certo. Essa é a sua visão do impacto. E do meu lado, o que esses mesmos documentos revelam é que, sob o disfarce sedutor do ganho de eficiência e da entrega de resultados imediatos, a gente está corroendo as bases técnicas fundamentais. É uma diferença de diagnóstico. Totalmente. Estamos trocando a sabedoria acumulada por atalhos. O perigo real não é o apocalipse das máquinas, mas nós mesmos abdicarmos ativamente do atrito intelectual que gera o aprendizado real. Estamos investindo energia programando IAs para soarem humanas, enquanto nos tornamos dependentes dessas caixas pretas para resolver nossa própria exaustão. E no final das contas, convergir nessa reflexão é essencial para nós. Ambos concordamos integralmente que as regras do jogo, o ritmo de trabalho e os métodos de produção sofreram uma alteração radical. Isso é inegável. Sem dúvida, a ruptura aconteceu. Ponto de fratura, o debate em si, permanece sendo como a gente interpreta o saldo disso. Se essa alteração eleva as capacidades cognitivas dos profissionais a um novo patamar de direção, ou se apenas mascara essa perda de profundidade técnica fundamental. É uma encruzilhada fascinante. Os materiais mostram justamente isso. A euforia do ganho de escala, lado a lado com a ansiedade da obsolescência. Exatamente. Então, a grande provocação que nós deixamos para você que nos escuta é refletir profundamente sobre o valor de enxergar tudo isso através dessas múltiplas perspectivas. No seu dia a dia corporativo e criativo, você está se tornando o arquiteto soberano do seu próprio futuro, com visão panorâmica? Ou você está aos poucos se tornando só mais um elo dependente numa cadeia automatizada, que só aperta a tecla Tab e assina embaixo de algo que não compreende? É uma excelente questão. Há muita riqueza e complexidade nesse material para explorar, sem donos da verdade absoluta.